Estamos recebendo hoje aqui a visita do ex-lateral gremista Bruno Telles, que hoje está no futebol russo, na cidade de Samara, no Krylia Sovetov. Você está com um contrato vigente ainda com o Krylia Sovetov? Bruno, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu contrato se encerrou dia 7, no momento estou de férias e aí a espera, de algo, já tem algumas coisas aparecendo, tanto na Europa como aqui no Brasil também. Acredito que mais uma semaninha aí as coisas vão se resolver. Samara fica onde? Desculpe a minha desinformação geográfica. O Adilson esteve aqui na Chechênia, lá embaixo, né? E da Rússia. E você fica... Samara mais a leste, de Quantos Moscou? quilômetros de... 1.200 quilômetros de Moscou. 1.200? Nossa, é pertinho, para a Rússia é pertinho. Sim, mas a Rússia é enorme, né? Quantos graus lá é a média da temperatura assim? Final de ano, no inverno? Final de ano, fim de temporada mais ou menos 10 de dezembro, já está em menos 15, menos 14. Quase que ele veio de bermuda e camisa de fio hoje fazer o programa. Isso aí não é frio para ele. E o teu time dentro do cenário russo lá, como é que ele se qualifica? É um time tradicional, tem bastante torcida, é o único clube da cidade. A cidade tem 1,5 milhão, 1,6 milhões habitantes. Tamanho de Porto Alegre. Isso aí. Mas é o único clube, então não se divide aí como aqui tem um Inter e Grêmio. E é um clube, vamos dizer, médio de tabela ali, porque tem os maiores clubes são de Moscou e São Petersburgo, tem o Zenit. É um clube bom de se trabalhar. Você foi titular o tempo todo? Fui titular nesses 3 anos. Como é que é porque a gente fala muito da adaptação do jogador, o Adilson teve aqui, né? E da bom você é de Tocantins, né? Isso. Então, você está acostumado com calor. A vida lá é difícil de você se adaptar assim logo de cara ou não? É muito difícil a língua, bem diferente, mas o termo de futebol eu já estava um pouco adaptado, fiquei 3 anos em Portugal, antes de ir para a Rússia, então velocidade do jogo, esquema tático, essas coisas a gente já estava mais adaptado. É mais fora de campo mesmo, na hora de ir no supermercado, um restaurante, no início é bem difícil, e o frio, quando aperta fim de ano. Não tem nada para fazer, é só ficar em casa com a família, ver um filme. Calefação e tudo mais, né? Senão O nosso editor, o Paulo Pires, selecionou aí o gol que o Bruno Telles marcou com a camisa do Grêmio, no time principal do Grêmio, que foi em novembro de 2006. Bom. Grêmio 3, Santa Cruz 1. Desviou, não? Olha só o time do Grêmio, ó. O Bruno abriu o placar aí, marcou o primeiro gol desse jogo. Galato, Patrício, William, Evaldo e Bruno Telles, Giovanni, Lucas, Tcheco e Alessandro, depois entrou o Rudinei, Hugo, depois Aloísio e Rômulo, depois Ramon, o Grêmio do então técnico Mano Menezes. Aliás, um desses times não é o Grêmio que está conversando contigo ou não? Não, é clube da Série A do Brasil, não posso revelar, Mas não é o Grêmio nem o Inter. Não. Não fala assim, agora cuidado que você fala, em clube da Série A do Grêmio é da Série A também, mano. Sim, da Série A. Outro clube da Série A. Outro clube. Qual é a diferença do trabalho tático feito lá, em relação ao futebol brasileiro? Eu acho que no dia a dia, nos treinamentos, se explora mais a parte tática. Todos os dias, até mesmo no dia anterior ao jogo, se explora muito isso. Aqui a gente tem um costume do rachão, Lá não, tá aí, ó. Lá é tático, é mais reduzido, menos intenso, porém sempre visando a parte tática. Rachão é a coisa mais burra do futebol brasileiro. O rachão não serve para nada, só para quebrar jogador. E o curioso, Baldassi, é que as outras modalidades treinam. O vôlei, por exemplo. No dia do jogo, né? Se treina no dia do jogo. Futebol de salão. Também. Tudo bem que é um treino mais leve. Quanto tempo é um treinamento lá no dia do jogo? Dia antes do jogo? 1h10. No dia antes do jogo, antes do jogo. O vôlei treina no dia do jogo. O futsal treina no dia do jogo. Claro que se o jogo é no final da manhã, não vai treinar de manhã cedo. Mas se o jogo é à noite, você treina de manhã, faz um treino rápido. O futsal treina o fundamento também, né? O cara faz o treino de fundamento no dia do jogo. Dá mais uma trabalhada nas questões táticas. Isso aí vai resolver muito mais que um rachão, né? O Paulinho separou algumas imagens também de gols teus em Portugal e daqui a pouco vai ter na Rússia também. Esse que clube é esse aí? Na Rússia já. Já é na Rússia. Isso. E o trabalho físico? O trabalho físico é muito bem feito na pré-temporada. É um tempo mais longo de um mês e meio na pré-temporada. Então já dá uma base para toda a temporada. Não tem tantos jogos de campeonato como aqui no Brasil, né? Tu joga como ala lá, né? Eu jogo como lateral, mas foi uma característica que eu explorei e aprendi bastante a subir ao ataque. Quem é que joga no teu time lá? Tem mais algum brasileiro no teu time? Tem o Nadson, ele saiu do Brasil também muito cedo.
e foi campeão na Bélgica com o Genk e hoje ainda continua lá no Krylia. E o resto é tudo russo ou tem muita gente fora? Tem russo, tem jogador da Macedônia, tem belga. O treinador agora é um belga, jogou 2 Copas do Mundo, Frank Verkauteren. Tu não quis continuar lá por essa questão de dificuldade maior de adaptação? Tu acha que o ciclo encerrou? Eu acho que a gente, quando tem família, tem filho, pensa muito nisso, né? E lá tá difícil para eles, eu fico muito tempo longe deles. Nós passamos 2 meses em pré-temporada, janeiro e fevereiro. Aí quando eles vão, ficam... E aí é fora da cidade de Samara? É fora da cidade. Onde é que acontece normalmente a pré-temporada? Normalmente era na Turquia, mas esse ano nós fomos para Dubai. Então... 2 meses em Dubai? Ficamos um mês em Dubai e 1 mês na Turquia, mais ou menos. 3 semanas na Turquia. Né? Tem todas as condições, é claro, é tudo hotel 5 estrelas, tudo do bom e do melhor, mas... Família ninguém substitui. Né? O que estão te passando dessa realidade do futebol brasileiro? Nós vemos vários clubes aí com salário atrasado. Eu vejo que está complicado, né? O pessoal, sempre que eu converso aqui, fala que atraso de salário, o teto salarial aqui diminuiu bastante de vários clubes, né? O Inter aqui que vocês estavam falando é uma exceção. O Inter, o Palmeiras, que são times que têm investido mais, São Paulo, mas os outros têm encontrado dificuldades. Mas na Europa também, alguns países, alguns clubes, né, têm encontrado essa mesma dificuldade, mas eles têm explorado bastante a formação. No Clube de Portugal, por exemplo, passou por uma crise bem difícil, mas explorou muito a base e vendeu, nos últimos 3 anos, vendeu bastante jogador para Porto, Benfica, para outros times da Europa também. Olha só, a gente vai segurar um pouco o papo com o Bruno, mas até para ele se familiarizar mais ainda com o clube que o projetou. O técnico Roger incendiou o vestiário gremista. E é neste clima que o time enfrenta o Palmeiras, com o objetivo de vencer e se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro. O inverno está chegando e o frio cada vez mais intenso. O Brasileirão também. A cada rodada, tudo fica mais importante. Uma vitória contra o Palmeiras pode aproximar o Grêmio das primeiras posições, ainda mais que o jogo é na Arena. A gente espera que o torcedor compareça, né? E a gente dentro de campo vai tentar fazer o possível para continuar nessa batida, nessa vitória, essas vitórias que vem acontecendo, dando alegria ao torcedor e nos dando mais tranquilidade. O tricolor ganhou um novo ânimo com o Roger no comando. Faz! Se errar, faz de novo! Tenta! Arrisca! A maneira com que o treinador lida com o time agrada os jogadores. Bom trabalho para todos nós. Ele lembra muito o Tite, né? Que está no Corinthians, que é um cara muito motivador, né? E o Roger vem seguindo nessa batida dele, né? Vem agregando muito para nossa equipe. É um cara que cobra de uma forma diferente, que acaba dando muita moral, dando tranquilidade também ao jogador. E tudo isso que o Grêmio tem vivido nas últimas semanas com o Roger poderá ser visto no adversário a partir desse jogo. É que o tricolor enfrenta o Palmeiras justamente na estreia do técnico Marcelo Oliveira. Que beleza, um abraço, Cadu. Nós falávamos aqui, fora do ar, que o mestre, isso foi divulgado quando o Roger foi anunciado, né? A referência dele é o Tite. Né? Mas ele trabalhou no começo da carreira, quando ele foi trazido da várzea, né, para o Grêmio, ele não teve passagem praticamente por categoria de base, ele trabalhou muito tempo com o Filipão e foi multicampeão com o Filipão, depois com o Tite no próprio Grêmio, ganhou a Copa do Brasil de 2001, eliminando de São Paulo, depois ganhando contra o Corinthians lá mesmo no Morumbi. Pois bem, por que será que ele se identificou mais com... Tem um pouco a ver com aquela história que ele falou, né? Que o Tite foi o primeiro a motivar ele a respeito de trabalhar com coisas do futebol fora, além do campo. Eu acho que não é só isso. O primeiro disquete. Disquete e tal. Eu acho que tem muito a ver também com um fato simples, que o Tite é muito mais treinador que o Luiz Felipe. Mas não é ou está, né? Não, Meneghetti. A trajetória do Filipão linda. A trajetória do Filipão é vitoriosa. Como trabalho, o Tite sempre foi melhor treinador que o Luiz Felipe. O Filipão sempre foi mais motivação
Claro. Do que tático. Aí é que tá. Embora o Tite também tenha a sua forma de motivar, e nós estamos vendo aí. Que é igualzinho ao que faz o Roger. A gente apelidou de titês, né? Um negócio assim. Mas o filho. É que tá. Eu concordo um pouco. Hoje eu estou concordando muito com o Baldassi. Isso tem um prazo de validade, né? Você sabe que o Filipão não deu certo no Chelsea porque ele não dominava a língua. E aí, para tu motivar sem saber a língua, quer dizer que às vezes é mais difícil. Não foi só a língua. Fala, tá? O Titês às vezes ele me incomoda. Esse discurso de pastor com vendedor da Emo e às vezes que ele mistura, isso às vezes me irrita um pouco. O Tite falando, eu disse para o Paulo é o Paulinho. Ele usa o nome que ninguém chama o jogador, então... às vezes sai um saco para falar a verdade. A gente tem que pensar nas coisas que funcionam com o jogador de futebol. Às vezes o simples é o melhor. O discurso do Roger, que a gente ouviu agora aí, ele tem clichês de qualquer palestra motivacional. Não tem que dar 100%, tem que dar 110%. Aquela coisa toda que a gente ouve em qualquer palestra motivacional. Mas no momento antes do jogo, vindo do teu líder, talvez isso funcione muito mais do que qualquer coisa muito mais elaborada, entende? Mas isso aí tem tudo que é. Isso aí é a história do mundo, né? Deixa eu perguntar pro Bruno então isso aí, Ribeiro. Em cima da tese do Baldassi. O que tu acha que funciona mais num grupo de jogadores? É o treinador pé na porta, motivacional, epidérmico, ou é um treinador um pouco mais tático, que elabora mais o pensamento sobre o time adversário? O que tu acha que funciona mais? Acho que tem que ter o equilíbrio dos dois, né? Não adianta também ser calmo demais. Às vezes o jogador precisa de um choque de ânimo. E também não adianta gritar a todo momento. Tem jogadores que sentem muito, principalmente os mais jovens, né? Acho que se tiver o equilíbrio é o ideal. Tá bem ponderado. Pode ser. E outra coisa, e isso é importante que a gente cite exatamente sobre o que está dizendo o Bruno. O Roger, nós mostramos aqui um fato específico. Pergunta para um repórter o que é o trabalho do Roger no dia a dia. É um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. O trabalho da ideia da intensidade, trabalho tático. O Roger faz um belo trabalho. Você fala isso do Aguirre também, né? Que faz um trabalho muito bem feito, né? Isso aí que o Roger fez antes do jogo, isso é a partezinha final do processo. É a partezinha final de um processo todo bem feito. Não adianta ele fazer a semana inteira um trabalho ruim, chegar lá berrando, gritando, aí entra o que o Bruno está nos falando. Do equilíbrio. Tem a hora de motivar, intervalo do jogo, beira de campo, minutos antes de entrar no campo, mas tem um trabalho de... Qualquer general, imperador, a história do mundo conta isso, sempre deu o seu discurso final para as suas tropas, né? Mas se elas não estiverem treinadas, elas vão perder a batalha. Todo filme que conta uma história de sucesso no esporte sempre teve um discurso na final. Tu estavas, Meneghetti, em 2001, no Morumbi, no famoso jogo que o Grêmio venceu, uma grande atuação, uma das maiores atuações da história do Grêmio, venceu o Corinthians e ganhou a Copa do Brasil com o Tite como técnico. E tem uma história fantástica daquele jogo, que é o pré-jogo, em que o Tite apresentou cartas de familiares dos jogadores. Um grande lance motivacional. No vestiário. Quando os jogadores chegaram no Morumbi, as cartas estavam Era lá. aniversário doZinho, inclusive naquele dia. Um grande lance motivacional, que de nada adiantaria se não fosse um grande time bem treinado. Porque o Atlético Mineiro fez isso com os familiares, colocou os familiares no túnel. Os caras estavam entrando em campo, foi quando o Atlético caiu. Eles estavam entrando em campo e eles botaram pai, mãe, tio, filho na beira do túnel. Mas os jogadores estavam chorando em campo tomar 3-0. É que o Cuca tem uma dificuldade para motivar, né, Ribeiro? Motivação não é um forte... O Paulo Autuori, em 97, quando o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, em cima do Aliança, os jogadores estavam, durante a primeira fase da Libertadores, a fase de grupo, muito descontentes com a atraso de salário. Tal. Um dia de treinamento ele botou todo mundo no ônibus na Toca da Raposa e levou num instituto desses excepcionais, para mostrar para os jogadores as verdadeiras dificuldades. Às vezes funciona, a sacada do Atlético não é ruim. Uma hora e outra. Talvez o trabalho antes tenha sido feito. Não pode virar rotina. Virou fio, né? Não sei se virou fio. Eu acho que o Filipão fez isso, por exemplo, na Copa do Mundo. Eu acho que a responsabilidade jogada no grupo de jogadores do Brasil foi muito grande. Eles entravam chorando já no vestiário. Aí o capitão chorava no hino, chorava para bater pênalti. Esse é um belo exemplo de virada de fio. Aí entra o que disse para nós ontem aqui o Thiago, de que o discurso do Filipão no final estava, na verdade, colocando o grupo para baixo. Às vezes vira o fio. O Thiago foi muito claro nisso ontem e fez uma revelação que eu acho que ela é... Porque a gente já desconfiava disso e tinha a informação. Mas aí foi dito publicamente para um jogador do Grêmio. Mas eu até a gente falava no apito final hoje, o Baldassi fez essa lembrança e eu considerei mais forte, embora jornalisticamente tenha sido muito interessante a declaração do Thiago, mais forte foi o que disse o Rodolfo. Faltava esse tipo de trabalho no Grêmio e voltamos a treinar
jogadas ensaiadas, que era uma coisa que o Grêmio não tinha. Bruno Teles, que hoje está no futebol da Rússia, teria preferência em voltar para o Brasil, em que pese essa situação do nosso futebol de instabilidade, ou de ficar em algum outro país da Europa, ou até um outro mercado diferenciado? Como eu disse, já tem algumas propostas aparecendo do Brasil, do exterior, de outros países do exterior também. Vejo com bons olhos uma volta ao Brasil, é a minha casa. Né? Mas também depende tudo da proposta, se estiver de outro país da Europa também. Não vejo problemas de voltar. Estou adaptado. O que se diz lá na Rússia a respeito da Copa do Mundo que está chegando lá? Primeiro vai ter, você acredita que vai ter a Copa? Já tem estádio pronto lá, né? Já tem aí 4 ou 5 estádios prontos. Né? Assim como aconteceu no Brasil, ficaram prontos 3 anos antes. Não, tem estádio pronto e já tem cara com o dinheiro no bolso. Mas como é que eles estão vendo isso aí? Como é que eles estão vislumbrando? Eles estão muito animados. Lá considerado, era o segundo esporte, futebol. Primeiro era o hóquei no gelo. Hoje acho que o futebol já ultrapassou, devido a toda essa motivação aí que a Copa do Mundo traz. E tem mudado muito as cidades. A cidade que eu morava lá, Samara, é um exemplo. Era uma cidade um pouco mais antiga, mais estrada buracada. Hoje já o pessoal está deixando tudo novinho, o aeroporto é novo, metrô. Então traz muitos benefícios não só para o futebol, mas para o país, para as cidades em geral, né? Para a população em geral. Mas às vezes é bom, né? Custa. É aquela coisa, se no Brasil tivesse sido feito também o que se foi prometido, hoje teríamos muito mais benefícios aí que a Copa. O famoso legado da Copa. Exatamente. Né? Vamos ao intervalo, em seguida a gente volta para fechar o papo com o ex-lateral gremista Bruno Teles, também tem o João Batista lá da redação. Até já. Na propaganda, o pessoal costuma pedir cerveja assim, ó. Uma gelada. Ah, mas aí quem sabe que o povo não pede só desse jeito, ó. Zé, 10 duas ampolas. Garçom, pescocinho de ganso. Ô, GG, uma toda nevada. Bumbum de fogo. Agora. Oi, é comigo? Calma, com o garçom. Skin é gostosa, é refrescante, é do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Olha só, véu de noiva, hein? Opa! Oh. Brasil Quirim. Viva sua sede. Olá, olha, você não pode perder nesse sábado às 9h30 da manhã mais um Band Motores trazendo muita informação para você com o centro de treinamento da Audi e também acelerando no Autódromo de Santa Cruz. Então, fique ligado, sábado, 9h30 da manhã. Band Motores, oferecimento Sbardecar, a sua escolha Fiat, Dirição Motors, na Ipiranga 7090 e 5div Fenabrave, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. Quando eu era pequeno, os Popeds me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Poped pro carro novo. A minha avó tem um Poped pras férias. Seu chato da minha irmã quer ser alguém importante. Ó, se eu fosse ela, começava me investigando nisso aqui, ó. Faça uma Poped Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce. Essa semana é pra se arrumar na vida com o Trilegal. Olha quem já se arrumou. A gente tende a acreditar, né? A gente vê na televisão, pensa que nunca vai acontecer contigo, mas acontece. Nessa semana o Trilegal tem carro, moto, dinheiro e um prêmio principal pra deixar você com a vida que pediu a Deus. Uma casa com um carro na garagem. Mais um caminhão de prêmios e um ano de supermercado. Trilegal. Sua vida, muito mais Trilegal. Se você quer comprar um Renault Zero, a hora certa chegou. É o Feirão Power Renault. Sandero completo só R$ 34.990 com taxa zero e IPVA grátis. Logan completo com taxa zero em 30 meses. IPVA grátis e versões 1.6 a preço de 1.0. E novo Duster completo só R$ 59.990 com taxa zero e IPVA grátis. Aproveite porque o feirão nas concessionárias Renault é só nesse fim de semana. Veja mais ofertas no site. Os donos da bola. Oferecimento Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. E Skin, do jeito que o povo gosta.
Nosso break comercial é sempre muito interessante, a gente fala de muitas coisas boas aqui. Diga lá, João Batista. O Grêmio está sim contratando o Carlos Munhoz. Hoje a direção, em contato com a Rádio Bandeirantes, confirmou que apenas detalhes separam o anúncio. E mais, o lateral esquerdo do Paulinho foi sim uma possibilidade. O Roger gosta desse jogador, quer esse jogador. O Grêmio não avançou na negociação, mas o Daniel já tinha informado, existe sim a chance. Um atacante para ser titular também será contratado, segundo os diretores do clube. Um detalhe que eu queria colocar, eu sou um adepto da rede social, não sou o Ribeiro Neto, e o Bruno também. E ele compartilhou um vídeo do Baldasso esses dias. Prova que tem bom gosto o Bruno Teles, ex-jogador do Grêmio. João Batista, por que tu não vai catar coquinho no asfalto e não para de me encher o saco? Mas eu tô falando a verdade, tá aqui, ó, olha só. O vídeo do Baldasso no Facebook. Aliás, sobre essa questão do outro atacante, a possibilidade é muito pequena, mas o Grêmio não desistiu ainda de Oswaldo. Do Boca? Não deve conseguir contratar, mas igual vem monitorando a situação. Oswaldo Munhoz seria um ataque interessante, né? Em relação ao que se tem hoje. Você consegue acompanhar o noticiário do futebol brasileiro, especialmente do Grêmio lá? Acompanho, com a internet hoje em dia é tudo mais fácil, né? Sempre acompanho o Grêmio, principalmente. Tem programa de debate assim que o pessoal fala um monte de bobagem também ou não? Lá em russo é um pouco mais difícil de entender. Não Aqui vejo... também é difícil de entender. Eles também não conseguem entender. Não vejo muito. Como é que é a imprensa lá no dia a dia? Os caras estão todo dia no estádio entrevistando, não? Não, é diferente. Por exemplo, aqui eu vejo muito, antes do jogo você dá entrevista. Intervalo, sai, cabeça quente, entrevista. Final de jogo, a mesma coisa. Aqui não, lá não, aliás, não tem essas coisas. É um jogador por semana. Quero te agradecer muito a tua presença aqui conosco, que você tenha sucesso na Rússia, em algum país da Europa, ou quem sabe até nos Estados Unidos, que está voltando a investir no futebol, ou aqui no Brasil. Obrigado pela presença aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. Voltaremos segunda-feira, 13h. Tenham todos vocês um excelente final de semana.